Fala, meu aluno, como é que você tá? Tudo bem? Nessa nossa aula, na verdade, eu vou tentar fazer aqui para você um mini curso de cosmologia. Vai ser aquela aula bem tranquila, bem chata, que se você usa para dormir, cara, você vai conseguir dormir tranquilamente nessa aula aqui. Mas vamos falar um pouco sobre cosmologia, eu vou mostrar os caminhos aqui que você pode seguir para se aprofundar nesse assunto no futuro, na verdade, né? E tentar estudar isso de forma mais profunda, estudando mais a fundo essa questão para você que curte cosmologia. Mas o que é cosmologia basicamente? É o estudo do universo. Mas é no universo numa escala diferente do que, por exemplo, estuda a astronomia, que estuda escalas pequenas, planetas, estrelas, etc. A cosmologia trabalha num outro campo. Eu fiz aqui um monte de cola, né? Porque todo professor tem que fazer aqui um plano de aula. Então, se eu olhar para a folha de vez em quando é porque eu estou seguindo aqui o plano de aula que eu preparei aqui antes para você, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai tratar é da cosmologia. Na verdade, não é a primeira coisa, né? Tudo que a gente vai tratar aqui vai ser baseado na cosmologia. Beleza. Denis, mas o que a gente pode entender por cosmologia? Vamos construir os passos aqui e vamos mostrar a matemática do negócio. Primeiro, o que a gente considera aqui? Primeira coisa aqui, colocar que a gente considera que o sistema que a gente está tratando nesse caso é o universo inteiro. Então eu coloco aqui que o sistema, bem tranquilo, sem pressa, porque você é uma pessoa que você consegue assistir vídeos longos. Você não é da geração TikTok que só consegue ver 30 segundos de vídeo. Você é uma pessoa diferenciada. Sistema que eu estou considerando é o universo todo. Se eu estou considerando o universo todo, então eu estou considerando como o meu universo sendo algo fechado. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, muitas pessoas perguntam, tá, mas o que existe fora do universo? Essa é uma pergunta válida, mas do ponto de vista da cosmologia, ela não faz sentido. Por quê? Porque se você quer estudar alguma coisa, você tem que saber o que você está estudando. Se eu quero estudar o universo como um todo, então eu vou considerar que ele é um sistema fechado. Não faz sentido eu dizer que existe algo fora desse sistema. Porque se existir algo fora desse sistema, ele já não é mais fechado. E aquilo que eu considerava como sendo um universo, já não é mais um universo. Porque existe alguma coisa do lado de fora. E essa coisa do lado de fora seria daí uma continuação do universo. Universo significa que eu estou considerando tudo que existe como sendo uma única coisa. Então, a cosmologia trabalha como universo num todo, mas considerando que não existe nada fora dele. Na verdade, pode existir alguma coisa, mas não faz sentido essa pergunta, porque a gente não tem como explorar um sistema que está fora do nosso alcance, certo? Então, essa é uma resposta que talvez a gente nunca tenha. Será que existe algo depois do universo, fora dele, ou será que ele é tudo que existe? Não sabemos. São questões que assombram as nossas noites de físicos, né? Segunda coisa que a gente vai tratar é a escala do universo. Então eu vou escrever aqui para você com muita calma e parcimônia sobre a escala do universo. O que eu estou falando sobre a escala do universo? A gente considera na cosmologia o seguinte, que você vai separar o universo em vários cubinhos. Só que não são cubinhos minúsculos. Então eu vou desenhar aqui o que seria um cubo do universo, tá? Aquele cubo que você desenha lá no teu caderno aí. Então eu desenho aqui um cubo. Imagine que o universo é separado numa quantidade enorme desses cubinhos aqui, beleza? Mas que tamanho tem esses cubinhos? Bom, quando nós estudamos a cosmologia atual, o que fica idealizado, assim, né, no sentido de que foi batido o martelo, é que esses cubos aqui que a gente separa o universo na hora de estudar a cosmologia, cada lado desse cubo aqui tem uma distância, até anotei aqui, de 130 megaparsec. Parsec é uma medida de distância, assim como o ano-luz também é uma medida de distância. Então a gente utiliza esse cubo aqui como tendo um lado de 130 megaparsec. Então é uma distância gigantesca no universo. Então isso é uma coisa importante para diferenciar a cosmologia da astronomia. A astronomia trabalha com coisas em menor escala,
Quando você está tratando da cosmologia, você está falando do universo num sistema muito grande. Você está olhando não o micro do universo, você não está olhando estrelas, planetas, você está olhando coisas muito grandes, separando o universo em cubos de mais ou menos lado de 130 megaparsec. É uma distância muito grande e o parsec é muito utilizado na cosmologia. Então entenda que a gente trabalha com um universo fechado numa escala gigantesca, beleza? Dessa ideia de escala que nós temos aqui, deixa eu até fazer aqui, ó. Dessa ideia de escala que nós temos, nós vamos tirar duas propriedades que são fundamentais para a cosmologia. Sem essas propriedades, você não tem como trabalhar com a cosmologia. Como que a gente chegou nessa ideia das propriedades? Fazendo observações com telescópios. Quais são essas propriedades? Deixa eu colocar aqui na ordem que eu peguei, ó. Primeiro, o nosso universo, que a gente mora, né? Ele é homogêneo. Homogêneo. O que significa homogêneo? É que a distribuição de massa e energia no universo é a mesma para todos os lados. Então, todos os pontos que você pega do universo em grande escala, estamos falando de grandes escalas, a distribuição de massa e energia nesses pontos de grande escala é sempre a mesma. Sempre a mesma. Então, o nosso universo ele é homogêneo, certo? E daí também tem outra propriedade que, além de ser homogêneo, coçando o nariz, além de ser homogêneo, ele é isotrópico. O que significa isotrópico? Significa que se você pegar um telescópio e olhar para o universo em larga escala, muito longe, você vai ver que ele parece o mesmo em todas as direções. Todas as direções que você olha do universo, ele parece o mesmo. Então o universo, além de ser homogêneo, ele é isotrópico. E isso aqui, essas ideias são poderosas para as teorias que Einstein desenvolveu sobre a cosmologia. Então a cosmologia moderna se baseia nessas observações de que nós sabemos que o nosso universo é homogêneo e isotrópico, certo? Isso são considerações básicas da física da cosmologia. Beleza. E daí como é que a gente trata isso na matemática cosmológica? Bom, a matemática da cosmologia, ela só pode funcionar porque o universo é homogêneo e isotrópico. Porque imagine, se você tenta descrever matematicamente alguma coisa, que em cada ponto que você pega ela é diferente, você não tem como achar um padrão matemático, então seria impossível. Então ainda bem que o universo é homogêneo e isotrópico, conforme nós fizemos observações com telescópios, e assim a gente consegue tirar informações matemáticas dele. Então a matemática só é possível por causa dessas duas propriedades que eu acabei de mostrar aqui para você. Só por causa disso, então a gente consegue descrever matematicamente. Então, isso só funciona por causa dessas propriedades. E beleza. Então já que a gente está falando de matemática, então a gente pode começar a pensar na geometria do universo. Aí vem uma parte interessante. Como que é essa estrutura do universo em grande escala? Como que ele é, na verdade? Estrutura. Então, quando a gente está pensando na estrutura do universo, teve uma ideia genial, uma ideia brilhante, né, muito bonita, que foi desenvolvida por Einstein, que é a ideia do espaço-tempo, que é o que antigamente se falava de que o universo tem 4 dimensões, né? São 3 espaciais e uma temporal. Então, quem desenvolveu essa bela ideia foi o Einstein, a ideia do espaço-tempo. Então, quando nós estamos tratando de cosmologia, nós vamos entrar nas ideias do Einstein. Nós vamos usar as equações de Einstein para resolver a ideia do universo e ver como que é a estrutura dele. Então, quando a gente está falando de estrutura do universo em larga escala, a gente está falando obrigatoriamente do espaço-tempo. Então, quando você procurar livros de cosmologia para ler, você vai encontrar a ideia do espaço-tempo, que é a ideia do universo em grande escala. Essa seria basicamente a estrutura do universo, a ideia de espaço-tempo. Beleza, mas a pergunta que fica é, qual que é a geometria do universo? Bom, lembra de uma coisa? A gente vive aqui no nosso mundo cotidiano num modelo tridimensional, né? Que é o que a gente chama na matemática de R3. É um espaço de 3 dimensões.
Esse espaço de 3 dimensões, ele tem um nome. É um espaço que nós chamamos de euclidiano. Então, o espaço euclidiano, em homenagem a Euclides, né, matemático que veio aproximadamente 2000 e poucos anos atrás, é uma ideia de um universo com 3 dimensões. Isso é o universo que a gente conhece. Esse universo euclidiano de 3 dimensões, ele não tem sem curvatura. Ele não tem curvatura. Então, esse é o universo que a gente está acostumado aqui, certo? Só que quando nós vamos tratar da cosmologia, do universo em larga escala, na verdade a gente precisa pensar de uma outra forma. Então, quando você conversa com um amigo seu matemático, ele vai perguntar, tá, mas então como é que você descreve na física o espaço-tempo? A gente usa uma coisa que nós chamamos de tensor métrico. Tensor métrico. O que é essa ideia do tensor métrico? Ele é, na verdade, uma matriz. Então, a gente usa na cosmologia essa letra aqui. O G minúsculo, o Mi e o Ni, certo? Gemini. Então, o G maiúsculo aqui, ele é um tensor métrico. Na verdade, ele é uma matriz do tipo 4x4. Ou seja, ele tem 4 elementos aqui na linha e ele vai ter, na verdade, 4 colunas. Então, 4 linhas e 4 colunas. É uma matriz do tipo 4x4. Você achou que lá no ensino médio você tinha visto matriz e ela não servia para nada? Ela serve para descrever o universo, como que é a geometria do universo. Então, quando você está tratando do espaço-tempo, você utiliza o tensor métrico, que é esse G aqui que a gente utiliza, que na verdade é uma matriz. Isso aqui, quando a gente está tratando do tensor métrico, já não chama mais de universo euclidiano. A gente chama de universo riemanniano. Riemanniano, em homenagem ao cientista que estudou isso mais a fundo, né, de Riemanniano. O universo euclidiano, ele também tem um tensor métrico, só que ele é um tensor métrico mais simples. Ele não é tão complicado igual esse outro aqui. Então esse G, que a gente chamaria lá de eixo X e eixo Y, ele seria basicamente uma matriz do tipo que tem a diagonal principal como sendo 1 e todos os outros elementos como sendo 0. É aquela famosa matriz identidade, né? Então veja, só que esse universo aqui não tem curvatura, ó. Tridimensional, 3x3. No tensor métrico, para descrever a estrutura do universo em larga escala, é 4x4. Só que o que vai aqui nesse meio? A gente já vai ver, né? Aqui são esses números, mas o que será que vai aqui nesse meio, nesse desenho que a gente fez ali? A gente já vai ver como que isso funciona. Então é o universo riemanniano. Então, quando você vai lá e impõe aquelas condições de que o universo é homogêneo e ele é isotrópico, você vai encontrar lá, agora sim, você resolve as equações, você acha em qualquer livro de cosmologia mais básico essas equações sendo deduzidas, você vai encontrar o tal tensor métrico, que aqui eu vou chamar de alfa, beta, só para generalizar. Ele vai ser mais ou menos assim, mais ou menos não, com certeza vai ser assim, ó. Vou fazer com bastante calma. O primeiro elemento é 1, 0, 0, 0. Aí aqui eu tenho 0. Aí aqui eu tenho menos a ao quadrado em função do tempo. Aí eu tenho 0, 0. Aí 0, 0. De volta, menos a ao quadrado em função do tempo. 0, 0, 0, 0. E por último, menos a ao quadrado em função do tempo. Então, esse seria o nosso tensor métrico para o universo que nós temos. E daí isso aqui implica em várias coisas que nós vamos ver aqui para frente. Então, esse basicamente seria o nosso tensor métrico. Isso aqui tem um nome que a gente chama de, esse tensor métrico, de FLRW. Então, se você está andando na rua e alguém fala, eu ouvi falar lá de um tensor chamado FLRW. Por que ele tem esse nome? É em homenagem a alguns cientistas que trabalharam nessas ideias da relatividade junto com Einstein, estudaram o universo em larga escala. Então, o F vem de um cientista chamado Friedman.
O L vem de um padre belga chamado Lemaitre. O R vem de um cara chamado Robertson. E o W vem de um cara chamado Walker. Então, quando você lê um livro lá de cosmologia e eles falam do tensor métrico FLRW, está falando no nome desses cientistas que trabalharam nisso aqui. Então, na verdade, é uma descrição da estrutura do universo em larga escala. Essa é uma ideia matemática que nós temos aqui para trazer. Se você vai acompanhar um livro de cosmologia, com certeza você vai ver isso. Mas na verdade a pergunta que fica que você vai me fazer, né? Você está lá conversando comigo numa balada e você pergunta, mas quem que é esse A? Quem que é esse A? Porque apareceu ali um A ao quadrado em função do tempo. Veja que interessante, ó. Esse A ao quadrado em função do tempo, na verdade, é uma coisa que nós chamamos na cosmologia de fator de escala. Então, fator de escala do universo, né? De escala do universo. Beleza. Esse fator de escala do universo tem a ver com o tamanho do universo. Então imagina assim, que você tem um universo assim, ó, certo? Tá aqui, aqui, aqui e aqui, certo? E sei lá, daí aqui você puxa, tem mais universo para cá. Então, esse fator de escala tem justamente a ver com uma coisa que nós vimos lá no começo. Vamos voltar lá, ó, que é aquele nosso cubinho. Então, esse cubinho que está aqui, eu vou pegar ele e é como se ele fosse, ó, como se esse cubinho verde que eu fiz, ele representasse uma célula do meu universo, certo? E esse A ao quadrado vai ter relação com isso. Então, veja só que interessante. Esse A ao quadrado, quando você deduz esse tensor métrico ali do FLRW, você acaba descobrindo que ele é uma função do tempo. O que significa? Que ele só depende do tempo que o universo tem. Ele não depende da posição. Porque se dependesse da posição, o universo já não seria mais homogêneo e isotrópico, né? Porque se depende da posição, cada posição é diferente, tem energia e massa diferente, então não faria sentido. Então é legal que quando você chega nas equações, você deduz as equações, realmente as equações só dependem do tempo, não dependem de nada mais além disso. Então quando a gente fala de expansão do universo, o que a gente está querendo dizer? No fim das contas, a gente está querendo dizer o seguinte, ó, que quando o tempo passa ali, o fator de escala aumenta, o que acontece é que a distância dessas células fica um pouco maior, elas acabam ficando mais afastadas. Então, na verdade, não é que você está se expandindo, não é que o seu cachorro está ficando maior quando a gente fala que o universo está se expandindo. O que acontece é que a distância entre essas células, ou seja, elas vão ficando cada vez maiores. Essa célula do meio, que era o nosso quadradinho, quando o universo se expande e o tempo passa, na verdade o que está acontecendo é isso. O espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo vai se esticando. A distância do tecido vai ficando maior. Não significa que o meu braço vai ficando mais comprido conforme o universo se expande. Não é isso. Você continua igual, a Terra continua igual. O que acontece é que o próprio universo está se esticando. Então o que acontece é que em vez de você ter um quadradinho aqui que é menor, um cubo, né? Que eu fiz lá no começo, você tem um cubo com um tamanho maior, um quadrado, um retângulo com um tamanho maior. Então, quando a gente fala de expansão do universo, é basicamente isso que a gente está tratando. Interessante, né? Isso é uma coisa interessante pra caramba pra você parar pra pensar, né? Beleza. Denis, mas achei interessante, mas e daí? Bom, quando você tá lá estudando eletromagnetismo, por exemplo, eletromagnetismo, você tem umas leis, né, matemáticas e físicas para você estudar isso aqui. Que foi um cara que desenvolveu o chamado James Clerk Maxwell, né? Então você utiliza as equações de Maxwell. As equações de Maxwell vão ajudar você a descrever o eletromagnetismo, cargas elétricas e tal. Beleza, mas e quando a gente está tratando do universo? Eu não estou tratando nem de partículas carregadas, nem de fios de corrente,
nem de equipamentos eletrônicos. O que eu utilizo, então? Eu não posso utilizar as equações de Maxwell. Eu utilizo as equações de Einstein. Então você utiliza as equações de Einstein para isso. Não esquece de acessar o link aqui na descrição do vídeo, que tem o meu curso de matemática e o meu curso de física. Você vai gostar bastante. Então aqui, quando você está tratando do universo, você vai utilizar as equações de Einstein. Que equações são essas? Bom, basicamente a gente utiliza as equações da teoria da relatividade geral que o Einstein desenvolveu. A teoria da relatividade geral é uma teoria que a gente chama de teoria da gravitação. Ela estuda basicamente a força da gravidade em larga escala. Mas para isso você chega numa matemática muito, muito, muito avançada. Então, se você quiser começar a brincar de teoria da relatividade, você precisa ter feito pelo menos álgebra linear em curso superior de física, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, tem que ter estudado física moderna. Então você tem que ter um conhecimento de física e matemática muito avançado. Por isso que você vê muita besteira sendo falada na internet, porque as pessoas tentam difundir o conhecimento sem ter a bagagem matemática. E aí elas tiram toda a interpretação que elas querem da teoria, da relatividade, da mecânica quântica, e aí começam a misturar mecânica quântica com astrologia, com força do pensamento, e não é nada disso, não é nada disso. Você tem que saber o que você está falando e estudar um pouco mais a fundo antes de falar alguma coisa. Só que para você estudar mais a fundo sobre o universo, você vai levar pelo menos uns 2, 3 anos em nível universitário, certo? Para você poder entender. Porque a equação de Einstein principal que a gente trata é essa aqui, ó. A gente chama aqui de... é um G maiúsculo, tá? Que eu faço aqui. Também é um Mi-Ni. Isso é um tensor métrico. Aí aqui eu tenho um K, que eu coloquei aqui como sendo um K0, certo? E daí aqui eu tenho um outro tensor métrico, que eu chamo de um Mi-Ni também. Esse tensor aqui, esse tensor T aqui que eu falo, é uma coisa que nós chamamos de tensor energia, momento. Então é um tensor de energia-momento, o nome já diz. Isso aqui, então essa verde é uma equação de Einstein para descrever o universo. Olha que beleza isso, né? Dá para você fazer uma bela tatuagem disso. Por quê? Porque é uma equação muito simples. É interessante como a mente humana consegue fazer isso, né? Então veja, você utiliza essa equação para descrever o universo. Esse T aqui tem a ver com o tensor de energia-momento, e esse G maiúsculo aqui é o que nós chamamos de tensor de Einstein. Esse tensor de Einstein, ele diz para você sobre como a gravidade deforma o espaço-tempo. Então você já ouviu falar isso, você já viu desenhos na internet, você já viu talvez em livros ou divulgação, aquela ideia de que realmente, quando você tem aqui o espaço-tempo, né, e você não tem nenhuma massa aqui nele, ele tem esse formato. Porém, se você vem aqui e coloca uma massa muito grande, tipo um planeta ou uma estrela, o que vai acontecer com o teu espaço-tempo? Ele vai sofrer uma deformação naquela região. Então, o tensor do Einstein tem a ver com a geometria e explica como que a gravidade deforma esse espaço-tempo. E quando eu falo explica, não é com palavras, mas é com a linguagem matemática. Como que as equações funcionam no universo quando você tem uma massa muito grande agindo em um determinado ponto. Como que isso interfere no formato do universo. Então, na verdade, eu posso expandir essas equações aqui para uma outra parte aqui, que é o seguinte. Eu posso escrever esse G maiúsculo de volta ali como sendo um Mi e um Ni. E, na verdade, você vai achar essa equação do Einstein mais ou menos desse formato aqui sempre. É um R Mi-Ni, que é o que a gente chama de tensor de Ricci, né? A gente já vai explicar melhor sobre ele. Menos 1 sobre 2. Aí você tem lá o teu G minúsculo, que tinha lá no começo da aula, lembra? O G minúsculo, Mi-Ni, vezes um R. O que é esse R aqui que a gente utiliza? É o que a gente chama de escalar de Ricci. Ricci foi um professor, né, que estudou mais a fundo essa ideia da curvatura do espaço, e ele
Einstein se aproveitou, no bom sentido, né? Estou falando dessas ideias, desses estudos, para seguir nos estudos que ele tinha. Então esse R aqui é o que a gente chama de escalar de Ricci. Esse G aqui é o que a gente já tinha visto, 1 sobre 2 é 1 sobre 2 mesmo, e esse R aqui é o que a gente vai chamar de tensor de Ricci. O tensor de Ricci é o que exatamente fala sobre essa curvatura do espaço-tempo aqui. Ele tem a ver com a geometria do espaço também. Isso aqui é uma ideia bem interessante, né? Dessas ideias que você tem aqui, você pode tirar alguns modelos cosmológicos. Então, basicamente, os cosmólogos, quando eles vão estudar, eles podem seguir 3 áreas de estudo, que é basicamente o seguinte: você estudar o começo do universo, e quando a gente fala do começo do universo, a gente está falando do Big Bang ou da grande explosão, como você queira chamar, né? Que foi o início da expansão do universo. Então, o universo, talvez não sabemos como ele existia antes, até hoje não temos informação sobre isso, mas a gente sabe que no Big Bang foi o início da expansão desse tecido do espaço-tempo. Não é que não existia nada, poderia existir alguma coisa, só que a expansão começou nesse momento. Aproximadamente, o que nós sabemos hoje, 13,7 bilhões de anos atrás. Teve esse que nós chamamos na cosmologia de começo do universo. Você também pode, na tua área de estudo, se você quiser estudar um dia, o que nós chamamos de universo jovem. Então, o universo jovem é bem interessante porque ele passou por um processo que na cosmologia nós chamamos de inflação. Então, o universo nasceu, começou a se expandir, e quando ele era muito jovem, ele passou rapidamente por um processo de inflação. Ele se expandiu muito rápido durante um determinado período de tempo. Mas que determinado período de tempo é esse? Você pensa assim, o universo é jovem, será que é quando ele tinha 10 anos de idade? Não, é quando o universo tinha aproximadamente 10 a menos 33 segundos. É aproximadamente 0, aí tem 33 zeros, 1 de segundos. Isso aqui é uma coisa que a gente não tem noção, mas isso é o que a gente chama de universo jovem. É quando ele nasceu e 0,00033,003301 é o que a gente chama de universo jovem. Na verdade, era quase o nascimento dele. Mas nesse momento a gente tem informações de dados experimentais e dados teóricos de que ele sofreu um processo muito grande de inflação nesse momento. E isso definiu o futuro do universo. Então, se você quiser estudar, você pode estudar ou o começo do universo, ou o universo jovem, ou você pode estudar o que a gente chama de universo atual. Se você for estudar o universo atual, com certeza a sua tese de mestrado ou de doutorado será na área da energia escura, que é uma coisa que nós não sabemos ainda o que é, mas a gente sabe que ela diz muito sobre como o universo é hoje. Então, a existência do universo atual e de como ele vai evoluir e terminar um dia está baseado nessa energia escura. E aqui talvez esteja o grande mistério da humanidade atualmente, porque a gente não sabe do que se trata a energia escura, a gente sabe como ela funciona, como ela influencia no universo, mas a gente não tem certeza do que ela é realmente. Quem conseguir trazer uma linguagem matemática, tem que fazer matemática, da energia escura, vai levar um prêmio Nobel, com certeza. Quem sabe seja você que está vendo esse vídeo. Talvez eu não esteja mais aqui quando você ganhar o seu prêmio Nobel, mas eu estou tentando com essa aula aqui mostrar para você que é possível você estudar, que é possível você assistir um vídeo, você assistir uma aula sem parar, sem pausar. Se a gente pudesse... Se os alienígenas viessem para cá, para a Terra, a gente podia entregar para eles, a gente pega um papelzinho, né? Escreve para eles essa equação do Einstein aqui, ó. Aí eles vão olhar pra gente e realmente, esses caras aí, eles não são tão burros assim, né? Sei lá, eles estragam o planeta, poluem tudo, fazem brigas e etc. Mas esses caras não são tão burros, não. Porque eles conseguiram descrever como o universo é. Então existem pessoas que se dedicam a isso. E as pessoas que se dedicam a isso, elas não são pessoas que ficam vendo vídeo de 30 segundos. São pessoas que realmente sentaram numa cadeira e pensaram sobre o mundo. E eu
desejo muito que você não aceite que o mundo vai se tornar algo imediatista. Eu não aceito que você, meu aluno, seja uma pessoa que só consegue ver um vídeo de 30 segundos. Eu não aceito isso. Eu acredito no seu potencial, eu acredito que o seu cérebro é capaz de pensar mais a fundo sobre o mundo. Não viva a vida esperando chegar ao final de semana só. Não vale a pena. O universo é muito mais interessante do que isso. E cara, Denis, me explica aí, se eu quiser estudar isso aqui, como é que eu vou estudar? Tem algum livro em português que eu possa estudar? Bom, eu já digo que você precisa saber um pouco de matemática e um pouco de física em nível superior. Mas eu sei que você consegue e eu vou te indicar 2 livros aqui, ó. Um livro é lá do Instituto de Astronomia do IAG, né, que fica na USP. Você digita lá Cosmologia, você vai encontrar esse livro aqui de um autor chamado Horvath. Está em português e você vai encontrar. É um livro básico de cosmologia para você começar os seus estudos. É bem interessante. E se você quer um pouco mais de teoria da relatividade, aí você pode procurar vários livros em português, mas o que tem realmente linguagem matemática é o que nós chamamos do professor Moisés Nutzenweig. É brasileiro e você procura o volume 4 do livro de física dele. Volume 4. É Física Básica 1, 2, 3 e 4. Você procura o volume 4 do professor Moisés Nutzenweig, brasileiro. Aqui também está em português esse material do IAG. E aí você vai ter descrições matemáticas da cosmologia e da teoria da relatividade geral do Einstein. Então, se você quer ir mais a fundo nas coisas, você precisa ir para esse lado da matemática, porque como se falava antigamente, Deus fala em linguagem matemática. Então, se você quer saber sobre o universo, você tem que saber a linguagem matemática. Eu espero que com esse vídeo eu possa ter mostrado para você que existe algo mais a fundo para você estudar e mostrar aqui os caminhos das pedras para você. Beleza? Muito obrigado e tchau.